De onde Deus veio? Talvez esta seja a pergunta mais difícil que um ser humano possa fazer. Porque tudo que conhecemos teve um começo. As estrelas nasceram, o universo surgiu, nós também. Mas, e Deus? Quem criou aquele que criou todas as coisas? Será que Deus veio de algum lugar? Ou sempre existiu? A resposta não está na filosofia nem na ciência. Ela foi dada pelo próprio Deus, muito antes de o tempo, o espaço e o universo existirem. E quando você descobrir o que a Bíblia realmente revela, jamais olhará para Deus da mesma maneira. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu, uma pergunta atravessa gerações sem jamais desaparecer. De onde Deus veio? É uma pergunta que nasce naturalmente em nossa mente. Afinal, tudo o que conhecemos teve um começo. Cada pessoa nasceu em um determinado dia. Cada árvore brotou de uma semente. Cada rio possui uma nascente. Até mesmo as montanhas, que parecem eternas, um dia foram formadas. O Sol, as estrelas e as galáxias também tiveram uma origem. Vivemos em um universo onde tudo aponta para uma causa. Sempre que vemos uma construção, sabemos que existiu um construtor. Quando encontramos uma pintura, sabemos que houve um artista. Nenhum relógio aparece por acaso, nenhum livro escreve a si mesmo, nenhuma obra existe sem um autor. Por isso, quando ouvimos que Deus criou todas as coisas, nossa mente imediatamente faz outra pergunta. Então, quem criou Deus? Essa dúvida não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, ela revela o desejo sincero de compreender aquilo que está acima da nossa própria existência. Durante milhares de anos, filósofos, cientistas, reis e estudiosos tentaram responder essa questão. Alguns afirmaram que Deus seria apenas uma ideia criada pelo homem. Outros imaginaram que existiria um ser ainda maior que teria criado Deus. Houve também aqueles que desistiram completamente de procurar uma resposta. Mas existe um detalhe curioso. A Bíblia nunca trata essa pergunta como um problema. Logo na primeira frase das Escrituras, não encontramos uma explicação sobre a origem de Deus. Encontramos apenas uma declaração poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes do princípio, Deus já estava lá. A palavra de Deus não tenta provar sua existência. Ela simplesmente a apresenta como a realidade mais absoluta do universo. Talvez isso pareça estranho para nós. Nossa mente foi criada para pensar dentro do tempo. Tudo o que vivemos possui um ontem, um hoje e um amanhã. Contamos aniversários, medimos horas, observamos as estações mudarem e percebemos o envelhecimento de todas as coisas. Nós existimos dentro do tempo. Mas, e se Deus não existir da mesma forma que nós? E se estivermos fazendo a pergunta errada? Talvez o verdadeiro problema não seja descobrir de onde Deus veio. Talvez seja compreender que somente as coisas criadas precisam de uma origem. O rei Salomão escreveu algo extraordinário no livro de Eclesiastes. Ele declarou que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Existe dentro de nós um desejo profundo de entender aquilo que é eterno, mesmo que nossa mente limitada não consiga alcançar completamente essa realidade. É por isso que essa pergunta continua viva. Ela atravessa culturas, idiomas e gerações. Ela aparece na infância, quando uma criança pergunta quem criou Deus. Ela retorna na juventude, quando a razão procura respostas. E muitas vezes reaparece na velhice, quando o ser humano percebe que toda a sua vida foi apenas um pequeno instante diante da imensidão da eternidade. Talvez você também já tenha feito essa pergunta em silêncio. Talvez nunca tenha encontrado uma resposta que realmente trouxesse paz ao seu coração. Mas a boa notícia é que Deus nunca deixou seu povo sem direção. Em vez de pedir que imaginássemos quem Ele é,
O próprio Senhor decidiu revelar sua natureza por meio das Escrituras. Ao longo da Bíblia, ele mostra que sua existência não se parece com nada do que existe no universo. Ele não está preso ao tempo, não depende da matéria e não começou a existir em algum momento distante. Essa verdade é difícil de compreender porque fomos criados para viver dentro de limites. Nós pensamos em passado, presente e futuro. Deus, porém, está acima de tudo isso. E é justamente aqui que começa a maior descoberta desta jornada. Porque antes de entendermos de onde Deus veio, precisamos descobrir algo muito mais surpreendente. Como era a realidade antes que o próprio tempo existisse? Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que muda completamente a forma de enxergar a eternidade. O que existia antes de Gênesis 1:1? Quando abrimos a Bíblia, a primeira frase é conhecida por todos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas perceba algo extraordinário. As Escrituras não começam dizendo quem criou Deus. Também não explicam de onde ele veio. A Bíblia simplesmente apresenta Deus como alguém que já estava presente quando tudo começou. Isso significa que o verdadeiro início da história não é Deus. O verdadeiro início é a criação, porque Deus já existia antes que qualquer coisa pudesse existir. Durante muito tempo, o ser humano tentou imaginar como seria esse momento anterior ao universo. Alguns pensam em um imenso vazio, outros imaginam uma escuridão infinita. Mas a Bíblia nunca descreve esse cenário como um vazio absoluto. Ela revela apenas uma certeza: Deus estava ali. Antes da primeira estrela iluminar os céus, Deus já era Deus. Antes da matéria existir, Deus já era Deus. Antes que qualquer anjo entoasse um cântico, Deus já era Deus. Nada precisava ser construído para que ele existisse. Nada precisava acontecer para que seu poder fosse completo. Essa é uma das maiores diferenças entre o Criador e toda a criação. Tudo o que conhecemos depende de alguma coisa. Uma árvore depende da terra. A terra depende do Sol. O Sol faz parte de uma galáxia. A galáxia pertence ao universo. Tudo está ligado a alguma causa. Mas quando chegamos até Deus, essa sequência termina. Ele não faz parte da criação. Ele é aquele que deu origem à criação. Por isso, tentar encontrar a origem de Deus é como tentar descobrir quem fabricou o próprio conceito de existência. A pergunta parece lógica para nós porque fomos criados dentro do tempo. Nossa vida inteira é marcada por começos. Existe o primeiro dia de vida, o primeiro passo, o primeiro trabalho, o primeiro amor. Tudo ao nosso redor segue uma linha de tempo. Mas Deus nunca afirmou viver dentro dessa linha. Pelo contrário, as Escrituras mostram repetidas vezes que Ele está acima dela. O salmista declarou que, antes que os montes fossem formados e antes que a terra existisse, Deus já era Deus de eternidade a eternidade. Não existe um momento em que Deus começou, porque o próprio conceito de momento pertence ao mundo criado. Foi Deus quem estabeleceu os dias, as estações e o movimento dos astros. Aquele que criou o relógio não pode ser limitado pelo relógio. Essa verdade também aparece nas palavras de Jesus. No Evangelho de João, ele declara algo que deixou muitos ouvintes perplexos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse, eu existia. Ele usou a mesma expressão eterna que revela uma existência contínua, sem início e sem fim. Era uma afirmação de que sua natureza não estava presa ao tempo humano. Talvez seja justamente por isso que a eternidade pareça tão difícil de compreender. Nossa mente tenta medir Deus com as mesmas regras que servem para medir a criação. Mas Deus nunca pediu que o entendêssemos como entendemos o universo. Ele pediu que o conhecêssemos através daquilo que decidiu revelar. E houve um dia em que o próprio Senhor revelou, com suas próprias palavras,
quem ele realmente é. Foi diante de um homem simples, no deserto, que Deus pronunciou uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Durante muitos séculos, os homens tentaram dar nomes aos seus deuses. Cada povo criava divindades que representavam a guerra, a fertilidade, o sol ou a chuva. Eram deuses limitados, presos ao tempo e ao espaço, dependentes da imaginação humana. Mas o Deus da Bíblia nunca permitiu que fosse definido pela mente do homem. Foi o próprio Deus quem decidiu revelar quem ele era. Essa revelação aconteceu em um dos momentos mais decisivos da história. Moisés havia fugido do Egito 40 anos antes. O homem que um dia foi príncipe agora vivia como simples pastor no deserto de Midian. Todos os dias pareciam iguais. Cuidava das ovelhas, caminhava por montanhas áridas e talvez imaginasse que seus melhores dias já haviam passado. Até que algo impossível aconteceu. Enquanto conduzia o rebanho próximo ao Monte Horebe, Moisés viu uma sarça envolvida em chamas. Mas havia algo diferente. O fogo queimava, e ainda assim, a planta não era consumida. Curioso, ele se aproximou. Então ouviu uma voz que mudaria sua vida para sempre. Moisés! Moisés! Ele respondeu, eis-me aqui. A voz continuou, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Naquele instante, Moisés percebeu que não estava diante de um fenômeno da natureza. Estava diante da presença do Deus vivo. O Senhor revelou que havia visto o sofrimento do povo de Israel no Egito e que escolhera Moisés para libertá-los. Mas Moisés hesitou. Depois de tantos anos longe do Egito, ele se sentia incapaz. Então fez uma pergunta que mudaria a história da fé. Quando eu chegar aos israelitas e disser que o Deus de seus pais me enviou, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo responder? A resposta de Deus não foi um nome comum. Também não foi um título. Foi uma revelação de sua própria essência. Eu sou o que sou. Poucas palavras na Bíblia carregam tanta profundidade quanto essas. Deus não disse, eu fui. Também não disse, eu serei. Ele declarou, eu sou. Porque Deus não depende do passado para existir. Nem precisa esperar o futuro para cumprir quem é. Sua existência não muda com o passar dos séculos. Reinos surgem e desaparecem. Civilizações florescem e caem. Impérios dominam o mundo e depois se tornam apenas páginas da história. Mas Deus permanece o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Quando Deus disse, eu sou, estava mostrando que sua existência não depende de ninguém. Ele não recebeu vida de outro ser. Não foi criado. Não evoluiu. Não se tornou Deus. Ele simplesmente é. Essa verdade era tão sagrada que, ao longo dos séculos, o povo de Israel tratava esse nome com profundo temor e reverência. Eles entendiam que não estavam diante de um Deus qualquer. Estavam diante do único ser cuja existência não pode ser explicada por nenhuma causa anterior. Séculos depois, Jesus pronunciaria exatamente a mesma expressão. Diante dos líderes religiosos, declarou, antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento, eles compreenderam perfeitamente o que Jesus estava afirmando. Ele não dizia apenas que existia antes de Abraão. Ele estava reivindicando para si o mesmo nome eterno revelado a Moisés no deserto. Por isso tentaram apedrejá-lo. A mensagem era clara. O Deus que falou da sarça ardente era o mesmo que agora caminhava entre os homens. Mas essa revelação levanta outra pergunta extraordinária. Se Deus sempre existiu, por que ele decidiu criar um universo que não precisava existir? Depois de descobrir que Deus nunca teve um começo, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus sempre existiu e era completamente perfeito, por que decidiu criar o universo?
Afinal, nós fazemos coisas porque precisamos de alguma coisa. Construímos uma casa porque precisamos de abrigo. Trabalhamos porque precisamos de sustento. Estudamos porque precisamos aprender. Mas Deus nunca precisou de nada. A Bíblia revela um Deus absolutamente completo. Antes que existissem os céus, ele já era santo. Antes da criação dos anjos, ele já era glorioso. Antes da humanidade existir, seu amor já era perfeito. Nada podia aumentar sua grandeza. Nada podia diminuir seu poder. O rei Davi declarou nos Salmos que os céus proclamam a glória de Deus. Mas isso não significa que Deus só passou a ser glorioso depois de criar os céus. Eles apenas revelam uma glória que já existia desde toda a eternidade. Imagine um artista extraordinário. Ele pinta uma obra-prima não porque precise provar que sabe pintar, mas porque sua criatividade transborda. Da mesma forma, a criação nunca foi uma necessidade de Deus. Ela foi uma expressão de sua vontade. Foi um ato livre do seu amor, da sua sabedoria e do seu poder. É por isso que Gênesis descreve cada etapa da criação de maneira tão majestosa. Deus não trava uma batalha contra o caos. Não reúne materiais. Não faz cálculos. Ele simplesmente fala. Haja luz. E houve luz. As águas se separam. A terra aparece. As árvores produzem frutos. Os astros ocupam seus lugares. Os mares se enchem de vida. Tudo acontece porque a voz do Criador determina. Essa é uma diferença impressionante entre o Deus da Bíblia e todas as divindades criadas pela imaginação humana. Nas antigas religiões, os deuses lutavam entre si para formar o universo. Precisavam vencer inimigos. Precisavam conquistar poder. Na palavra de Deus não existe conflito, existe autoridade. O universo inteiro nasce da palavra daquele que já possuía todo o poder. Cada galáxia, cada montanha, cada oceano, cada ser vivo, tudo aponta para a mesma verdade. Nada existe por acaso. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio dele e para ele. Isso significa que a criação possui um propósito. O universo não é um acidente cósmico. Ele carrega a assinatura do Criador. E talvez a maior demonstração desse propósito tenha acontecido no sexto dia. Depois de criar céus, mares, animais e toda a beleza da terra, Deus fez algo diferente. Pela primeira vez, ele não disse apenas haja. A Bíblia registra uma decisão tomada dentro da própria comunhão divina. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nenhuma estrela recebeu essa honra. Nenhum anjo foi descrito dessa maneira. Somente o ser humano. Isso mostra que, desde o princípio, Deus desejava muito mais do que criar um universo impressionante. Ele queria estabelecer um relacionamento. Queria que existissem homens e mulheres capazes de conhecê-lo, amá-lo e refletir sua bondade sobre a criação. Mas essa comunhão perfeita não permaneceria por muito tempo. A liberdade dada ao homem abriria espaço para a maior tragédia da história. O pecado entraria no mundo. E, naquele momento, muitos passariam a acreditar que o plano de Deus havia fracassado. O que ninguém imaginava era que, muito antes da criação do universo, Deus já havia preparado um plano de salvação. Um plano que envolveria aquele que sempre existiu desde a eternidade, Jesus Cristo. Quando ouvimos o nome de Jesus, quase sempre nossa mente viaja imediatamente para Belém. Visualizamos a manjedoura, Maria segurando o menino nos braços, José ao seu lado, os pastores chegando durante a noite, os magos vindos do Oriente trazendo presentes. Essa é uma das cenas mais conhecidas da Bíblia. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Será que Jesus começou a existir naquele nascimento? À primeira vista, parece que sim. Afinal, foi ali que o mundo viu Jesus pela primeira vez. No entanto, as Escrituras revelam algo muito mais profundo.
Belém não foi o começo de Jesus. Foi o momento em que o Deus eterno entrou na história humana. O Evangelho de João não inicia falando do nascimento de Cristo. Ele volta muito antes da criação do mundo. Logo no primeiro capítulo lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe cada palavra com atenção. João não escreve que o Verbo passou a existir. Ele afirma que, quando o princípio começou, o Verbo já era. Isso significa que, antes de existir qualquer montanha, qualquer oceano ou qualquer estrela, Cristo já compartilhava da mesma glória do Pai. Mais adiante, João faz uma declaração ainda mais impressionante. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso muda completamente nossa perspectiva. Jesus não participou da criação como um simples observador. Ele é o próprio Verbo por meio do qual o universo veio à existência. Cada galáxia, cada planeta, cada ser vivo, tudo foi criado por meio dele. O apóstolo Paulo confirma essa mesma verdade em sua carta aos Colossenses. Ele escreve que Cristo é a imagem do Deus invisível e que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Além disso, afirma algo extraordinário. Ele é antes de todas as coisas, e todas elas subsistem por meio dele. Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não apenas criou o universo, ele o sustenta a cada instante. O ar que respiramos, o movimento dos planetas, as leis que mantêm o cosmos em perfeita ordem. Tudo continua existindo porque Cristo sustenta a criação com seu poder. Talvez agora você compreenda por que, durante seu ministério, Jesus realizou milagres que pareciam impossíveis. Quando acalmou a tempestade, não estava desafiando a natureza. Era o Criador dando uma ordem à própria criação. Quando multiplicou os pães, não estava quebrando as leis do universo. Era aquele que criou toda a matéria demonstrando sua autoridade sobre ela. Quando chamou Lázaro para fora do túmulo, não estava apenas vencendo a morte. Era o autor da vida mostrando que até a morte precisa obedecer à sua voz. Foi por isso que Jesus declarou certa vez: Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse apenas que era mais antigo que Abraão. Ele assumiu para si o mesmo nome eterno revelado a Moisés na sarça ardente. Os líderes religiosos entenderam imediatamente o significado daquela afirmação. Por isso quiseram matá-lo, porque Jesus estava declarando algo que mudaria para sempre a história da humanidade. O filho que nasceu em Belém era o mesmo Deus eterno que existia antes da criação do mundo. Mas então surge a pergunta mais emocionante de toda esta jornada. Se Cristo já possuía toda a glória do céu, se era adorado pelos anjos, se sustentava todo o universo com seu poder, por que o Deus eterno aceitou deixar sua glória para entrar em um mundo marcado pelo pecado, pela dor e pela morte? Se Jesus sempre existiu, se compartilhava da glória do Pai antes da criação do universo, então por que deixou a majestade do céu para nascer como um bebê em uma simples manjedoura? Essa talvez seja a maior demonstração do amor de Deus por toda a humanidade. Desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. A comunhão perfeita entre Deus e o homem foi quebrada. A morte, o sofrimento e a dor passaram a fazer parte da história humana. Aos olhos do homem, parecia que tudo estava perdido. Mas Deus nunca foi surpreendido pelo pecado. Antes mesmo que a terra fosse criada, seu plano de salvação já existia. O apóstolo Pedro escreveu que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no tempo determinado por amor a nós. Isso significa que a cruz nunca foi um plano de emergência. Ela fazia parte do propósito eterno de Deus. Chegado o tempo determinado pelo Pai, aconteceu algo que jamais havia acontecido em toda a eternidade.
O Filho de Deus entrou na história humana. Aquele que criou as estrelas aceitou nascer sob elas. Aquele que sustenta o universo escolheu depender dos braços de uma mãe. O Rei dos Reis veio ao mundo não cercado por exércitos celestiais, mas envolvido em panos, deitado em uma manjedoura. Para muitos, aquilo parecia apenas o nascimento de uma criança. Mas o céu sabia que era muito mais do que isso. Era o Criador visitando sua própria criação. João descreve esse momento com uma das frases mais belas das Escrituras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível tornou-se visível. O Deus inacessível caminhou entre os homens. O Deus eterno entrou no tempo sem deixar de ser eterno. Jesus experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Sentiu fome, sentiu sede, chorou diante da morte de um amigo, cansou-se após longas caminhadas, foi rejeitado, foi traído, foi humilhado. Mesmo sendo plenamente Deus, viveu como verdadeiro homem. Mas havia uma diferença. Enquanto todos nós carregamos o peso do pecado, Cristo viveu uma vida absolutamente perfeita. Nunca mentiu, nunca pecou, nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Por isso, somente Ele podia ocupar o lugar que pertencia a nós. Na cruz, Jesus não morreu apenas como um homem inocente. Ele entregou voluntariamente sua vida para pagar a dívida que nenhum ser humano seria capaz de pagar. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E seu amor foi revelado de maneira definitiva. 3 dias depois, a morte descobriu que não podia prender aquele que é o autor da vida. A pedra foi removida. O túmulo ficou vazio. Cristo ressuscitou glorioso, vencendo o pecado e a morte para sempre. Naquele momento, tornou-se evidente que o Deus eterno não entrou na história apenas para ensinar. Ele entrou para salvar. E essa verdade muda completamente a maneira como olhamos para a nossa própria vida. Porque, se Deus foi capaz de atravessar a eternidade para nos encontrar, então nenhuma dor, nenhum pecado e nenhuma distância podem impedir sua graça de alcançar aqueles que o buscam. Mas isso nos leva a uma última pergunta. O que significa, hoje, confiar em um Deus que nunca teve começo e que jamais terá fim? Depois de tudo o que vimos, uma pergunta permanece. O que essa verdade muda na nossa vida? Afinal, saber que Deus sempre existiu é apenas um conhecimento interessante. Ou isso pode transformar completamente a maneira como vivemos? A resposta é muito maior do que imaginamos. Porque, quando compreendemos que Deus nunca teve um começo, também entendemos que nada pode surpreendê-lo. Nós nos assustamos com o amanhã. Ficamos ansiosos diante das notícias. Tememos perder pessoas que amamos. Nos preocupamos com doenças, crises financeiras e momentos que ainda nem aconteceram. Vivemos tentando controlar aquilo que não podemos controlar. Mas Deus não olha para a história como nós. Nós enxergamos apenas um dia de cada vez. Ele vê toda a história de uma única vez. Aquilo que para nós ainda é futuro já está completamente diante dos seus olhos. É por isso que nenhuma oração chega tarde demais. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma batalha é desconhecida pelo Senhor. O profeta Isaías escreveu que Deus anuncia o fim desde o princípio. Não porque adivinha o futuro, mas porque governa a história. Isso significa que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua sentado em seu trono. Os impérios mudam. As nações entram em guerra. As gerações passam. Mas o reino de Deus permanece inabalável. Essa verdade também muda a nossa forma de enfrentar o sofrimento. Muitas pessoas perguntam: se Deus sabe de todas as coisas, por que permite que eu passe por tanta dor? Nem sempre encontraremos todas as respostas nesta vida, mas sabemos quem está conosco em cada uma delas. O mesmo Deus que conduziu Noé durante o dilúvio
que abriu o mar para Moisés, que protegeu Daniel na cova dos leões, que fortaleceu Paulo dentro da prisão, continua governando todas as coisas hoje. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Seu amor não envelheceu. Suas promessas continuam firmes. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece incerto. Talvez existam portas fechadas, problemas na família, medo do futuro, ou uma oração que parece não ter resposta. Lembre-se de quem é o Deus em quem você confia. Ele já existia antes da primeira estrela iluminar os céus. Sustentou seu povo durante milhares de anos. Cumpriu cada promessa feita aos profetas. Enviou seu filho no tempo determinado. E venceu a própria morte. Se ele foi fiel em toda a história da humanidade, também será fiel na sua história. Nossa esperança não está na força que temos. Nossa esperança está no Deus que nunca muda. É por isso que a fé cristã não depende das circunstâncias. Ela depende do caráter de Deus. E o caráter de Deus permanece perfeito de eternidade em eternidade. Mas existe uma última verdade que torna tudo isso ainda mais extraordinário. O Deus que nunca teve começo prometeu algo maravilhoso àqueles que pertencem a Ele. Compartilhar com eles a vida eterna em sua presença para sempre. Chegamos ao fim desta jornada. Tudo começou com uma pergunta aparentemente simples: de onde Deus veio? Mas, ao longo deste caminho, descobrimos que essa pergunta parte de uma ideia que só faz sentido dentro da criação. Tudo que existe neste universo teve um começo. As montanhas tiveram um começo. As estrelas tiveram um começo. O tempo teve um começo. Você e eu tivemos um começo. Mas Deus não pertence ao universo. O universo pertence a Deus. Ele não surgiu em algum momento da eternidade. Ele é a própria fonte da eternidade. Foi por isso que, diante de Moisés, declarou: Eu sou o que sou. Não eu fui, não eu serei, mas eu sou, aquele que existe por si mesmo. Aquele que nunca deixou de existir, aquele que jamais deixará de existir. Talvez a sua vida hoje esteja cheia de perguntas. Você olha para o futuro e não sabe o que acontecerá amanhã. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise financeira, uma perda que ainda machuca. Ou talvez esteja lutando em silêncio contra um medo que ninguém conhece. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus está distante. Mas lembre-se de quem Ele é, o Deus que sustentou Abraão, que caminhou com Moisés pelo deserto, que fortaleceu Davi diante de Golias, que permaneceu ao lado de Daniel na cova dos leões, que levantou Jesus dentre os mortos. É exatamente o mesmo Deus que conhece o seu nome neste momento. Os anos mudam, as pessoas mudam, os governos mudam, os impérios desaparecem, as tecnologias transformam o mundo, mas Deus permanece o mesmo. O autor da carta aos Hebreus declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa não é apenas uma bela frase. É a base da esperança cristã. Se Deus pudesse mudar, suas promessas também poderiam mudar. Se Deus tivesse um começo, talvez também pudesse ter um fim. Mas aquele que é eterno permanece fiel para sempre. Por isso, quando Ele promete estar conosco, sua promessa não depende das circunstâncias. Quando promete perdoar, seu perdão continua disponível. Quando promete preparar um lugar para aqueles que creem nele, essa promessa permanece tão firme hoje quanto no dia em que foi feita. Talvez você nunca consiga compreender completamente a eternidade de Deus. Nossa mente é pequena demais para entender aquele que não conhece limites. E isso não deveria nos assustar. Pelo contrário, deveria nos encher de admiração, porque um Deus que cabe completamente na mente humana jamais seria digno de adoração. Quanto mais contemplamos sua grandeza, mais percebemos o quanto ainda existe para conhecer sobre ele.
E talvez essa seja a resposta mais bonita para a pergunta que iniciou este vídeo. De onde Deus veio? De lugar nenhum. Porque nunca houve um momento em que Deus não existisse. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. E a notícia mais maravilhosa é que esse Deus eterno continua chamando pessoas comuns para caminharem com Ele. Se hoje você deseja confiar mais nesse Deus que nunca muda, escreva nos comentários: Eu confio no Deus eterno. Será uma alegria ler seu testemunho e orar por você. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir quem Deus realmente é. E inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada pela Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça seu coração e faça você experimentar, todos os dias, a paz que somente o Deus eterno pode oferecer. Porque aquele que nunca teve um começo, também jamais terá um fim.